Antes de começarmos a orar juntos, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Aquiete o seu coração. Em meio ao barulho da vida, à correria dos dias e às preocupações que insistem em te tirar a paz, tire esse momento para ouvir. Ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Esta é uma oração para quem está cansado. Para você que tem segurado o mundo nas costas, mesmo quando tudo dentro de si grita por socorro. Para quem tenta parecer forte diante dos outros, mas chora quando está sozinho. Para quem sorri por fora, mas vive noites em claro, revirando pensamentos, medos e incertezas. Se você se identificou com alguma dessas palavras, então essa oração foi feita especialmente para você. Onde quer que você esteja agora, seja sentado em seu quarto, dirigindo com os olhos marejados ou apenas rolando o feed do celular em busca de algum alívio, saiba disso. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. O coração de Deus conhece o que o seu carrega. Ele vê tudo. Nada escapa ao olhar dele. Cada lágrima contida, cada pensamento sufocado, cada peso que você tenta carregar em silêncio. Deus sabe. E mais do que saber, ele se importa. Profundamente. Você não é invisível para o céu. O olhar de Jesus está sobre você agora com compaixão, não com julgamento. Ele não está decepcionado com a sua exaustão. Ele não se irrita com sua dúvida. Ele não espera que você esteja perfeito para se manifestar. Ele já está aqui. Se você sentiu que essa parte falou com você, comente. Eu sei que Deus me vê. Você é visto. Você é amparado. Você é profundamente amado. A mão de Deus repousa sobre sua vida. Uma mão forte, mas também cheia de ternura. Ela está perto o suficiente para te segurar quando você sente que está se despedaçando por dentro. Deus não é apenas um espectador distante da sua história. Ele é um pai presente, fiel, que caminha ao seu lado nos dias de luz e se senta com você nos momentos de sombra. Ele celebra com você nas conquistas e permanece ao seu lado quando tudo o que você consegue fazer é respirar fundo e murmurar: Senhor, me ajuda. A verdade é que Deus tem carregado você em momentos que você nem percebeu. Ele tem te protegido de perigos que você nem chegou a ver. Enquanto você dormia, Ele estava em movimento. Enquanto você se preocupava, Ele já estava trabalhando nos bastidores. Nada é por acaso. Mesmo quando a vida parece tudo menos boa, Ele continua sendo bom. Ele envia anjos para te guardar, mesmo quando a sensação é de estar desprotegido. Ele te defende, mesmo quando o barulho da luta tenta te convencer do contrário. Ele vai à sua frente preparando o caminho e ainda te cerca por trás, garantindo que você não fique desamparado. Não há canto da sua vida que não esteja coberto pelo cuidado dele. Se você crê que Deus está te sustentando mesmo sem você ver, escreva nos comentários: Deus me carrega todos os dias. Por isso, minha oração hoje é que o Senhor renove sua força onde você se sente fraco, que Ele derrame ânimo onde há cansaço e restaure sua coragem onde ela foi consumida pela dor. Que Ele acalme seus pensamentos, trazendo paz onde antes havia confusão. Que a presença de Deus invada agora o seu coração com segurança e certeza, calando a ansiedade e substituindo o medo por fé. Que, quando você não souber o que fazer, Ele te dê sabedoria. Que Ele ilumine seu caminho, direcione suas decisões e traga clareza às suas dúvidas mais profundas. Deus já te carregou antes e Ele fará isso de novo. O mesmo Deus que foi fiel ontem, continua sendo fiel hoje e não mudará amanhã. Mesmo quando sua fé parece estar no limite, mesmo quando as perguntas gritam mais alto do que as respostas, agarre-se a esta verdade. Deus continua no controle. Você pode estar se sentindo testado, pressionado ou até desmotivado, mas isso não significa abandono. Ele ainda está te protegendo. Ainda tem um plano. E Ele não desistiu de você nem por um instante.
A luz dele continua brilhando, mesmo nas noites mais escuras. O amor dele continua te envolvendo, mesmo quando você se sente indigno. O poder dele ainda te cobre, mesmo quando você se sente vazio. E os olhos dele permanecem fixos em você, não com decepção, mas com prazer, como um pai orgulhoso olhando seu filho amado. Se essa palavra te alcançou, declare com fé nos comentários. Deus é fiel hoje, ontem e sempre. Não importa o que esteja afligindo o seu coração neste momento, existe um consolo imenso em saber que Deus está aqui, agora, exatamente aí onde você está. No silêncio do seu quarto, no caminho de volta para casa, no lugar mais secreto da sua alma. Ele está próximo, mais próximo do que você imagina. Você não precisa fazer longas orações ou dizer palavras perfeitas para tocá-lo. Basta voltar o seu coração para Jesus. Ele já está te alcançando antes mesmo de você abrir a boca. A presença dele não depende do seu desempenho, mas da sua promessa. Estarei com você todos os dias. Você não precisa consertar tudo, nem entender todos os porquês. Não é necessário ter tudo sob controle para ser digno da presença de Deus. Ele se manifesta justamente no meio do caos. Ele entra nas dores, nas dúvidas e na bagunça. E ali mesmo faz morada. Romanos 12:12 nos lembra: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ou como outra versão diz, regozijem-se sempre na esperança, mantenham-se firmes mesmo nas aflições e nunca deixem de orar. Que verdade maravilhosa! Não oramos porque temos todas as respostas, oramos porque conhecemos aquele que as tem. E é essa proximidade com Deus que transforma tudo. Se você crê que Deus está bem aí com você, escreva nos comentários: Deus está comigo agora. Mesmo quando pessoas te ferem, quando portas se fecham e quando os sonhos parecem adiados, Deus ainda está operando. Ele nunca dependeu das circunstâncias para agir. Ele não é limitado pelo tempo humano e nada do que você perdeu está fora do alcance da restauração divina. Aquilo que o inimigo tentou usar para te quebrar, Deus pode usar para te fortalecer. É no solo da dor que ele planta raízes de fé. É no deserto que ele revela sua presença de forma mais íntima. Então, anime-se, mesmo que o cenário não mude de imediato. Você não está à deriva. Deus continua escrevendo a sua história, página por página. Você não chegou ao fim. O que parece ser um ponto final é apenas uma vírgula no enredo que Deus ainda está desenvolvendo. Você está no meio de um milagre em construção. Ele está te moldando, amadurecendo, alinhando seu coração ao propósito que Ele tem para a sua vida. E no processo, Ele vai te dando graça para continuar e paz para descansar. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma oração passa despercebida e nenhuma fé, por menor que pareça, será esquecida. Deus honra o coração quebrantado. Ele vê além do que os olhos humanos conseguem enxergar. E mesmo agora, Ele está cuidando de cada detalhe que você nem sabe que precisa ser ajustado. Se você crê que está no meio de um milagre em construção, escreva nos comentários: Deus ainda está escrevendo minha história. Descanse nessa verdade. Você não está só. Mesmo nas madrugadas silenciosas, mesmo quando ninguém entende o que você sente, Deus está presente. Não importa quantas vezes você pensou em desistir, quantas orações ficaram presas na garganta, ou quantas vezes você se perguntou se estava sendo ouvido, Ele estava ali, no suspiro, na lágrima que escorreu em silêncio, no medo que você não conseguiu explicar. Ele não apenas ouviu, Ele sentiu. Porque Jesus é o Deus que se compadece, que chora com os que choram, que segura a mão de quem pensa que não vai aguentar. Ele não assiste de longe, Ele se envolve, Ele entra no vale com você. É por isso que você pode confiar. Mesmo quando tudo parece ruir, há um Deus te sustentando.
Mesmo quando a mente grita dúvidas, a presença dele sussurra verdades. Quando tudo parece instável, ele continua sendo o seu refúgio. Ele não é um abrigo temporário, é uma torre segura. E ainda que tudo ao redor pareça desmoronar, dentro de você ele constrói um templo de esperança. Você é fortalecido não pelas circunstâncias, mas por quem caminha com você nelas. Ele é sua força quando você não tem mais forças. Ele é a rocha quando tudo mais é areia. Ele é aquele que sussurra: não temas, eu estou contigo. E ele está. Se essa palavra trouxe conforto ao seu coração, comente com fé: Deus é meu abrigo seguro. A voz de Deus não vem para causar confusão, mas para trazer paz. Ele não lança dúvidas no seu coração. Ele traz direção. Quando tudo parece embaçado, ele clareia. Quando o caminho parece incerto, ele guia com precisão. Seu espírito é como uma luz no meio da escuridão, mostrando passo a passo por onde seguir. E mesmo quando você não vê o próximo degrau, ele te convida a confiar. Deus não age no ritmo da ansiedade, mas no compasso da eternidade. Ele sabe exatamente o que está fazendo e seu tempo é perfeito. A palavra nos diz, em 1 Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ele é aquele que organiza o caos, que acalma a tempestade e que traz ordem onde só havia desordem. É por isso que você pode silenciar com autoridade toda voz que te acusa, que te desencoraja ou que tenta roubar sua identidade. Em nome de Jesus, você pode calar todo o sussurro do inimigo e declarar a verdade que Deus diz sobre você. Você é amado, você é escolhido, você é lembrado. A insegurança pode tentar gritar, mas a voz de Deus tem mais peso. Ele afirma que você é dele. Mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário, ele te chama pelo nome. E ao ouvir esse chamado, tudo começa a mudar. A alma se aquieta, a mente se alinha, o coração se abre para recomeçar. Se você escolhe ouvir a voz de Deus acima de todas as outras, escreva: eu creio na voz de Deus sobre minha vida. Sim, muitas vezes tentamos entender tudo com a nossa própria lógica. Tentamos controlar cada passo, antecipar cada resposta, prever cada resultado. Mas a fé não funciona assim. Fé é confiar mesmo sem entender. É se apoiar em Deus quando as suas forças já se esgotaram. Em Provérbios, a palavra nos lembra com clareza: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso não é um conselho qualquer, é uma chave espiritual. Quando abrimos mão do controle e colocamos nossa confiança total em Deus, algo sobrenatural acontece. O peso diminui, a mente desacelera, o coração se estabiliza. E é nesse lugar de entrega que Deus começa a agir. Ele remove o que impede o crescimento. Ele limpa o terreno. Ele quebra cadeias invisíveis e desfaz amarras que estavam impedindo você de avançar. Ele não quer apenas te ver andando, ele quer te ver correndo, voando, vivendo em plenitude. Mas para isso, você precisa abrir espaço. Deixe de lado tudo o que tem te afastado dele. Entregue os medos, os traumas, as opiniões dos outros, os seus próprios limites. Deus quer mais de você e ele quer te dar mais também. Mas só há como receber com as mãos abertas. Então solte. Entregue, confie e veja o que ele fará. Se você está pronto para confiar de todo o coração, comente: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Neste exato momento, levante seus olhos e comece a louvar a Deus, não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele já é. A gratidão abre portas invisíveis. Quando agradecemos, mesmo sem entender, nós estamos dizendo ao céu: eu confio em ti, Senhor. E isso move o coração de Deus. Agradeça pelas respostas que vieram e até pelas que não vieram do jeito que você queria, porque até as negativas foram livramentos. Agradeça pelos milagres que você viu e pelos que ainda não viu, mas crê, porque mesmo em silêncio, Deus nunca deixou de agir.
Ele sempre esteve lá, trabalhando nas entrelinhas da sua história, costurando esperança onde só havia incerteza. E hoje, declare com seus lábios que você crê mesmo sem ver. Louve antes do mar se abrir, antes da dor passar, antes da resposta chegar. Louve porque Ele é bom, e a bondade dele não depende do que você sente, é quem Ele é. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que fechou a boca dos leões para Daniel e que caminhou com os jovens na fornalha, é o mesmo que caminha com você agora. Ele ainda tem poder sobre o vento e as ondas. Ele ainda diz: acalma-te, e a tempestade obedece. Que essa verdade invada sua alma e renove sua fé. Que ela faça brotar um louvor que nem a dor consegue calar. Se hoje você escolhe louvar antes do milagre, escreva: eu louvarei mesmo antes de ver. Agora, com o coração aberto, vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tu és santo e poderoso, cheio de misericórdia, graça e um amor que nunca falha. Tu és aquele que traz vida onde há seca, que abre caminhos no deserto e acalma todo o mar revolto. Mesmo com tamanha grandiosidade, Tu te aproximas dos quebrantados, dos cansados, dos que se sentem sozinhos. Tu me vês, me conheces e ainda assim escolhes me amar, mesmo quando tudo parece instável e incerto. Quando as notícias trazem medo e o futuro parece nebuloso, encontro consolo na certeza de que Tu ainda estás no trono, reinando com justiça e bondade. Senhor, quando o medo invade meu coração, quando a ansiedade aperta meu peito e meus pensamentos ficam dispersos, eu levanto meus olhos para Ti. Invoco o nome acima de todo nome, Jesus. Tu és minha âncora na tempestade, meu abrigo seguro, minha fortaleza no meio do caos. És o Deus que abriu o mar para Moisés, que fechou a boca dos leões para Daniel, que caminhou com Teus servos na fornalha de fogo, e hoje és o mesmo Deus poderoso. Fala paz onde há inquietação, derrama Tua presença onde há seca, silencia toda mentira que tenta se instalar no meu espírito. Tu és a resposta para cada dificuldade. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus é minha força e meu refúgio.